Era uma daquelas madrugadas que pareciam não ter fim. Eu estava dirigindo meu táxi, como de costume, pela região central da cidade. O movimento já tinha diminuído fazia tempo e o silêncio nas ruas era quase absoluto, só quebrado pelo ronco do motor do carro. Foi quando vi um homem em pé na praça, meio escondido na sombra de uma árvore. Ele acenou para mim e eu parei. Mal sabia eu que aquela corrida seria a mais estranha da minha vida. O homem entrou no carro e sentou no banco de trás. Ele parecia nervoso, olhando para os lados como se estivesse sendo seguido. Tentei puxar assunto, perguntei se ele estava bem, se queria ir para algum lugar específico, mas ele só murmurava respostas curtas, quase inaudíveis. O clima dentro do carro ficou pesado e eu comecei a me sentir desconfortável. Foi aí que ouvi. Uma voz feminina, baixinha, quase um sussurro, ecoou dentro do carro. Ele vai te matar. Meu coração disparou e eu olhei pelo retrovisor. O passageiro estava com a boca fechada, mas a voz continuava. Ele vai te matar. Eu olhei de novo para o retrovisor, tentando entender de onde vinha aquela voz. O passageiro continuava calado, mas agora ele me encarava com um olhar fixo, quase como se soubesse o que eu estava ouvindo. Minhas mãos começaram a suar e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. A voz feminina não parava. Ele vai te matar. Ele vai te matar. Era como se estivesse saindo de dentro do próprio carro, mas não conseguia identificar a fonte. Meu instinto gritava para eu parar o carro e sair dali, mas eu estava em uma rua escura, sem movimento, e não tinha ideia do que fazer. Decidi seguir em frente, tentando me convencer de que era só minha imaginação, talvez o cansaço da madrugada. Mas a voz só ficava mais alta, mais insistente. Olhei para o passageiro novamente e dessa vez vi algo que me fez quase perder o controle do carro. A boca dele estava se mexendo, mas não era a voz dele que eu ouvia. Era como se ele estivesse falando sem emitir som, e a voz feminina continuava ecoando, como se estivesse vindo de outro lugar. Meu coração batia tão forte que eu achava que ele ia sair pelo peito. Foi quando eu não aguentei mais. Pisei no freio bruscamente e parei o carro no meio da rua. Eu respirei fundo, tentando me acalmar, e virei para o passageiro. Desculpa, mas você vai ter que sair aqui, falei, tentando manter a voz firme, mas ela saiu trêmula. Ele não reagiu de imediato. Só ficou me olhando com aquele sorriso estranho, como se soubesse algo que eu não sabia. A voz feminina ainda ecoava no carro, mas agora parecia mais distante, como se estivesse se afastando. Eu repeti: você precisa sair, agora. Dessa vez, ele se mexeu. Abriu a porta devagar, quase como se estivesse fazendo questão de prolongar aquele momento. Antes de sair, ele olhou para mim e disse: ela avisa os bons motoristas. A voz dele era rouca, mas calma, como se estivesse falando algo óbvio. Eu não sabia o que responder. Ele saiu do carro e começou a andar na direção da escuridão. Eu fiquei parado, olhando pelo retrovisor, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A voz feminina parou de repente, e o silêncio dentro do carro foi quase pior. Só o som da minha respiração ofegante quebrava o clima. Eu olhei para o relógio. Eram 3h15 da manhã. A rua estava vazia e o passageiro tinha sumido. Não tinha para onde ele teria ido tão rápido, mas ele simplesmente não estava mais lá. Fiquei sentado no carro por alguns minutos, tentando processar o que tinha acontecido. Minhas mãos ainda tremiam no volante e eu não conseguia parar de olhar para os lados, como se esperasse que o passageiro ou aquela voz aparecessem de novo. A rua estava completamente deserta e o silêncio era quase opressivo. Decidi que era melhor ir embora dali. Coloquei o carro em marcha e comecei a dirigir, mas não conseguia tirar aquela frase da cabeça. Ela avisa os bons motoristas.
O que isso significava? Quem era ela? E por que eu, no caminho de volta para casa, parei em um posto de gasolina para tomar um café e tentar me acalmar? O frentista me olhou estranho quando eu entrei, provavelmente porque devia estar com uma cara de desespero. Peguei o café e sentei em um banco do lado de fora, tentando me convencer de que tudo aquilo tinha sido só um delírio, talvez causado pelo cansaço. Mas eu sabia que não era. A voz tinha sido real, o passageiro tinha sido real, e aquela sensação de medo ainda estava grudada em mim, como se tivesse entrado no meu sangue. Desde aquela noite, nunca mais peguei ninguém naquela praça, nem mesmo de dia. Às vezes, quando passo por lá, sinto um arrepio na nuca, como se alguém estivesse me observando. E, em algumas madrugadas mais quietas, quando estou sozinho no carro, tenho a impressão de ouvir um sussurro distante, quase imperceptível. Nunca consegui entender o que aconteceu naquela noite e talvez nunca vá entender. Mas uma coisa eu sei. Desde então, sempre que vejo alguém na rua, parado no escuro, esperando um táxi, eu penso duas vezes antes de parar. Porque às vezes, o passageiro não é o único que está levando uma carona. Sabe, tem coisas na vida da gente que não tem explicação. E essa história que vou contar hoje é uma delas. Era uma terça-feira do inverno de 2002. Eu estava fazendo ponto com meu táxi perto da rodoviária de Porto Alegre, como sempre fazia. O dia tinha sido bem parado, só umas corridinhas pequenas, e a dona Cleide da padaria até comentou que era por causa da lua minguante, que sempre deixava o movimento mais fraco. Aí fiquei por ali, tomando meu café requentado e conversando com o seu Josivaldo, outro taxista que também estava no ponto. A gente estava falando sobre como as coisas andavam difíceis, sobre o preço da gasolina que não parava de subir. O tempo foi passando e quando já era quase meia-noite, eu estava decidido a voltar para casa. Tinha até acendido uma velinha para Santo Expedito mais cedo, pedindo uma ajuda nas corridas, mas parecia que naquele dia não ia render mesmo. E olha, em 20 anos dirigindo táxi, aprendi que não adianta forçar quando o dia não é da gente. Mas bem na hora que eu ia desligar o carro, aquela voz rouca falou no rádio: "Preciso de um carro na Rua dos Andradas." Na mesma hora, senti um arrepio descendo pela espinha e o seu Josivaldo, que é bem dessas coisas de outro mundo, até fez o sinal da cruz quando ouviu o endereço, porque era bem em frente àquela igreja antiga que dizem que é assombrada. Aí não teve jeito, acabei aceitando a corrida. Quando cheguei no local, vi um senhor bem velhinho parado embaixo do poste de luz amarelada. Ele estava todo arrumado, usando um terno escuro que me lembrou muito o que meu finado pai usava, e um chapéu antigo daqueles que a gente só vê em filme preto e branco. Devia ter uns 80 anos, mas se mantinha bem ereto, com uma postura elegante. E mesmo estando sozinho naquela rua deserta, com aquele frio cortante que é típico de Porto Alegre, ele parecia bem calmo. O que mais me chamou a atenção foi que mesmo debaixo daquela luz fraca, dava para ver que os olhos dele tinham um brilho diferente. Meio triste, sabe? Ele entrou no carro devagar, me cumprimentou com uma educação que hoje em dia é difícil de ver e pediu para ir até o cemitério São Miguel e Almas. Nossa Senhora, senti meu coração gelar na hora. A dona Cleide sempre diz que depois das 10 da noite não é bom nem passar perto de cemitério, que é hora das almas. Mas o jeito do homem era tão sereno que acabei engolindo o medo e ligando o taxímetro. O trânsito estava bem vazio. Só se ouvia o barulho dos pneus no asfalto e aquele vento gelado que batia nas janelas do carro. De vez em quando, eu olhava pelo retrovisor. E ele estava ali, quietinho, olhando pela janela com um olhar perdido, como se tivesse mergulhado em pensamentos bem distantes. O caminho até o cemitério era meio longo, e no começo a gente ficou num silêncio que chegava a incomodar. Aí, do nada, ele começou a falar da sua vida. Me contou que tinha sido professor de história no Colégio Júlio de Castilhos por mais de 40 anos.
Disse que se chamava Antônio Mendes e que tinha perdido a esposa, Dona Eulália, fazia pouco tempo. Enquanto ele falava, sua voz ia ficando embargada, cheia de saudade. Ele contou que todo dia tinha o costume de visitar o túmulo dela, mas que nas últimas semanas não tinha conseguido ir por causa de uns problemas de saúde. Falou que sentia muita falta dela, principalmente nas noites de inverno, quando os dois costumavam tomar chimarrão juntos na varanda. No rádio do carro tocava baixinho uma música antiga da Ângela Maria, e ele comentou que era a música preferida da esposa, que os dois tinham dançado ela no dia do casamento deles, em 1958. A cada história que ele contava, eu sentia um aperto maior no peito, uma tristeza misturada com uma sensação estranha que não sei explicar direito. E olha que já carreguei todo tipo de passageiro nesses anos de táxi, mas tinha algo diferente naquele senhor, no jeito dele falar, no olhar dele pelo retrovisor. A rua estava escura e deserta, só iluminada pelos postes de luz que iam ficando mais distantes um do outro conforme a gente se aproximava do cemitério. Quando a gente finalmente chegou no cemitério, já passava da meia-noite. Era tudo tão escuro que mal dava para enxergar direito. Só tinha umas poucas luzes bem fracas perto do portão principal. Aí o seu Antônio tirou umas notas amassadas do bolso do paletó para me pagar e falou assim bem devagar: "Muito obrigado, meu filho. A Eulália vai ficar feliz com minha visita." E sabe o que é mais esquisito? Na hora que ele me entregou o dinheiro, a mão dele estava gelada demais. Mas não era um frio normal, não. Era um frio que chegou a doer nos meus dedos. Fiquei observando pelo retrovisor enquanto ele descia do carro, caminhando bem devagar até sumir na escuridão do cemitério. Já no outro dia de manhã, eu estava tomando café lá na padaria da Dona Cleide, como sempre faço, quando vi uma notícia no jornal que quase me fez cair da cadeira. Tinha uma foto pequena na página de obituários e quando vi, meu sangue gelou. Era a foto do seu Antônio, igualzinho ao meu passageiro da noite anterior, com o mesmo terno escuro e o mesmo chapéu. A notícia dizia que o professor Antônio Mendes, de 83 anos, tinha falecido 3 dias antes, de parada cardíaca, dentro de casa. E ainda dizia que ele ia ser enterrado junto da esposa, Dona Eulália, no cemitério São Miguel e Almas. Fiquei tão impressionado que deixei o café pela metade e saí correndo para contar para o seu Josivaldo. Ele só fez o sinal da cruz e me disse: "É por isso que eu sempre digo, depois das 10 da noite não é hora de cristão ficar na rua." Naquele mesmo dia, eu não consegui mais trabalhar direito. Fiquei pensando se devia ir até o cemitério para ver o túmulo. Mas aí lembrei que minha mãe sempre dizia que não é bom mexer com essas coisas do além. E também, para falar a verdade, eu estava com medo do que podia encontrar por lá. Acabei ficando no ponto conversando com os outros taxistas, contando o que tinha acontecido. O Zé Maria, que trabalha há mais tempo que eu, falou que já tinha ouvido outras histórias parecidas de passageiros misteriosos sumindo perto de cemitérios. A Dona Cleide, que estava passando na hora com uma fornada nova de pão, ainda falou que isso acontece mais do que a gente imagina, que as almas às vezes voltam para resolver alguma pendência que ficou. Até hoje não sei explicar direito o que aconteceu naquela noite. Às vezes, fico pensando se aquelas notas que ele me deu ainda estão guardadas em algum lugar, mas nunca tive coragem de procurar. O seu Josivaldo jogou água benta no banco de trás do meu táxi e pendurou uma medalhinha de São Cristóvão no retrovisor para prevenir. Desde então, toda vez que alguém pede para ir para o cemitério depois das 10 da noite, eu invento uma desculpa e não aceito a corrida. Tem coisas que é melhor nem tentar entender, só aceitar que existem mistérios nesse mundo que a gente nunca vai saber explicar. E agora, toda vez que passo em frente ao cemitério São Miguel e Almas, faço o sinal da cruz e rezo um Pai Nosso. Vai que né?
Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. E agora, prepare-se, porque a próxima história vai te deixar sem dormir. Nunca imaginei que uma corrida de táxi pudesse mudar completamente minha vida. Meu nome é Roberto, tenho 35 anos e trabalho como vendedor em uma loja de eletrônicos aqui em São Paulo. Naquela noite de quinta-feira, depois de um dia cansativo no trabalho, decidi voltar para casa um pouco mais tarde. O trânsito estava pesado, como sempre acontece nessa cidade maluca, e eu estava exausto, querendo apenas chegar em casa e descansar um pouco. Quando entrei no táxi próximo ao shopping, nem imaginava o que me esperava. O motorista parecia um cara comum, daqueles que rodam a cidade o dia inteiro. Cumprimentei ele rapidamente e pedi para ir para o Jardim São Paulo, um bairro simples onde moro com minha esposa Mariana. No início, a viagem parecia completamente normal, até que um passageiro bem vestido pediu para entrar no meio do trajeto. Algo nele me chamou a atenção imediatamente. Estava muito arrumado para um horário tão tardio, com um paletó impecável e um sorriso estranho que me deixou um pouco desconfortável. O estranho começou a conversar comigo de um jeito tão natural que parecia que nos conhecíamos há anos. "E aí, tudo bem?" Ele disse, com aquele tom de quem está pronto para uma conversa descontraída. No início, respondi apenas com um "tudo", meio sem graça, tentando disfarçar meu cansaço. Mas foi quando ele começou a falar sobre detalhes da minha vida que o clima mudou completamente. Ele sabia coisas que eu jamais havia contado para alguém. O nome da minha esposa Mariana, o bairro onde cresci em Santa Cecília, até o nome do meu cachorro Bolt, aquele vira-lata que tive quando era criança. Meu coração começou a bater mais rápido. Confesso que travei. Como aquele cara poderia saber tantos detalhes sobre mim? Olhei para o retrovisor do táxi, procurando alguma reação do motorista, mas ele parecia alheio à nossa conversa, apenas dirigindo pela avenida movimentada. "De onde você me conhece?" perguntei, sentindo um arrepio subir pela espinha. O estranho apenas sorriu, aquele sorriso que não chegava aos olhos, e disse algo que nunca vou esquecer. "Eu já andei com você antes, mas foi em outra vida." A cada segundo que passava, sentia meu corpo mais tenso. O cara continuou falando como se conhecesse cada detalhe da minha existência. Ele começou a descrever momentos da minha vida que nem eu mesmo lembrava direito. Falava sobre a casa onde nasci, a escola antiga no bairro de Santa Cecília, aquela pracinha onde eu jogava bola quando criança. Cada palavra dele era como uma facada silenciosa, me deixando completamente sem reação. O motorista continuava dirigindo como se nada estivesse acontecendo, alheio àquela conversa bizarra que estava se desenrolando no banco de trás. Mas o que me deixou realmente arrepiado foi quando o estranho começou a descrever exatamente como e quando eu iria morrer. Ele falava com uma tranquilidade assustadora, como se estivesse narrando uma história banal. Cada detalhe parecia tão preciso, tão real, que senti meu corpo todo gelar. As mãos começaram a suar, meu coração disparou e eu mal conseguia respirar. "Pelo amor de Deus, quem é você?" perguntei com a voz trêmula. Naquele momento, só queria que aquilo terminasse, que aquele pesadelo simplesmente acabasse. Não aguentando mais aquela situação, decidi pedir para o motorista me deixar sair. "Senhor, por favor, pare o carro", falei com a voz tremendo. O estranho continuava me olhando com aquele sorriso estranho, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Tentei manter a calma, mas meu corpo inteiro tremia. O suor escorria pela minha testa e eu mal conseguia respirar direito. Olhei para o banco de trás, determinado a enfrentar aquele homem, mas algo muito estranho aconteceu naquele momento. No meio de um cruzamento cheio de carros, bem em frente ao shopping Iguatemi,
O homem simplesmente desapareceu. Não saiu do carro, não abriu a porta, não fez absolutamente nada. Ele simplesmente sumiu do banco de trás, como se tivesse se dissolvido no ar. Fiquei paralisado, sem conseguir processar o que tinha acontecido. O motorista continuava dirigindo como se nada tivesse acontecido. Olhei para trás, esperando ver algo, qualquer coisa, mas não havia nada além do banco de couro vazio. Depois daquele momento surreal, fiquei completamente atordoado. Cheguei em casa suando frio, tremendo dos pés à cabeça. Minha esposa Mariana percebeu que algo estava errado, mas eu não conseguia explicar nada. Como contar algo que nem eu mesmo entendia? Passei a noite em claro, repassando cada detalhe daquela conversa bizarra na minha cabeça. Os olhos não fechavam, cada barulho me fazia sobressaltar, como se aquele homem misterioso pudesse aparecer a qualquer momento novamente. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que tinha sido apenas um sonho ou alguma alucinação. Mas algo dentro de mim sabia que aquilo tinha sido real. As palavras dele sobre minha morte continuavam ecoando na minha mente, me deixando completamente angustiado. Não contei para ninguém, com medo de parecer maluco. Como explicar que um estranho simplesmente desapareceu do banco de um táxi no meio de um cruzamento movimentado? Ninguém acreditaria em mim, nem eu mesmo conseguia acreditar completamente. Passei meses tentando esquecer aquela noite no táxi, mas a verdade é que aquela experiência mudou completamente minha forma de ver o mundo. Comecei a ficar mais assustado, sempre olhando para trás, sempre desconfiado. Não era mais o Roberto de antes, aquele cara tranquilo que ia e voltava do trabalho sem se preocupar com nada. Agora, cada sombra me parecia suspeita. Cada movimento inesperado me fazia tremer. Minha esposa Mariana percebia minha mudança, mas eu nunca consegui explicar realmente o que tinha acontecido. O tempo foi passando e aquela história continuava me assombrando. Às vezes, quando menos esperava, lembrava daquelas palavras estranhas. Eu já andei com você antes, mas foi em outra vida. Tentava racionalizar, buscar uma explicação lógica, mas no fundo sabia que algo verdadeiramente inexplicável tinha acontecido naquela noite. Não era apenas um encontro comum, era algo que ia além da minha compreensão. E por mais que tentasse, não conseguia encontrar nenhuma resposta que fizesse sentido. Hoje, depois de tanto tempo, ainda me pego pensando naquele dia. Não sei se aquilo foi um aviso, um pesadelo, ou algo que não consigo explicar. Minha vida nunca mais foi a mesma depois daquela noite no táxi. Cada detalhe daquela conversa estranha ficou guardado na minha memória como uma cicatriz invisível. Às vezes, olho para o retrovisor do carro ou pego um táxi e sinto um arrepio percorrendo minha espinha. Aquela história parece ter ficado suspensa no tempo, como um mistério que nunca será completamente resolvido. Tento seguir minha vida normalmente, trabalhar, cuidar da minha família, mas aquela conversa com o estranho sempre volta como um fantasma. As palavras dele sobre minha morte continuam ecoando na minha cabeça. Não sei se era um aviso, uma premonição ou algo completamente inexplicável. O que sei é que aquilo mudou completamente minha percepção sobre a realidade. Será que realmente existem coisas que não podemos explicar? Será que aquele homem realmente sabia algo sobre mim que eu desconhecia? Por mais que tentasse, nunca consegui encontrar explicações para aquele encontro estranho. Passei a pesquisar histórias semelhantes, procurar algo que pudesse me dar algum sentido para aquela experiência inexplicável. Não queria parecer louco, mas também não conseguia simplesmente ignorar o que tinha acontecido. Minha vida continuava, mas aquela noite no táxi era como uma sombra que sempre estava ali, me observando, me lembrando daquela conversa surreal que mudou tudo. Hoje, depois de tanto tempo, ainda me pego olhando para os táxis na rua com um misto de medo e curiosidade.
Aquele homem misterioso sumiu tão rápido quanto apareceu, deixando apenas perguntas sem respostas. Às vezes, penso que talvez nunca vou entender o que realmente aconteceu naquela noite, e talvez seja melhor assim, porque algumas histórias são melhores quando permanecem como mistérios, sem explicações, sem conclusões. Só com aquela sensação de que algo além da nossa compreensão existe. Sabe, eu preciso contar uma coisa que aconteceu comigo faz um tempo, quando eu ainda trabalhava como taxista. Era uma terça-feira que tinha começado como qualquer outra. De manhã cedo, fiz que nem sempre. Levantei, tomei meu café com pão, dei bom dia para Nossa Senhora na sala e saí para trabalhar. O dia foi bem parado, quase não fiz corrida. Aí, quando foi chegando a noite, resolvi fazer mais umas horinhas, porque o dinheiro estava curto e eu precisava pagar o aluguel. Na hora que deu meia-noite, pensei em ir para casa, mas uma voz na minha cabeça ficava dizendo: fica mais um pouco, seu Ademir, só mais um pouquinho. Agora eu entendo que aquilo era um aviso, mas na hora a gente não percebe, né? Naquele dia em especial, eu estava fazendo ponto perto daquela área industrial depois da Vila São José, sabe? Um lugar que durante o dia é um movimento danado de caminhão e operário, mas de madrugada fica mais vazio que cemitério. Era umas 3 horas da manhã e estava fazendo um frio de doer nos ossos. Tinha levado uma garrafinha de café de casa, mas já tinha acabado faz tempo. Fiquei ali, sozinho, rezando baixinho para aparecer uma última corrida boa para eu poder ir embora. A rua estava tão escura que a única luz que tinha era dos postes, que ainda por cima ficavam piscando toda hora. De vez em quando passava um cachorro, e só. Foi aí que aconteceu uma coisa que até hoje me dá calafrio só de lembrar. De repente, vi um homem parado do lado do meu carro. Juro por Deus que um segundo antes não tinha ninguém ali. Era um sujeito alto, usando um terno preto que parecia novo em folha. Achei aquilo muito esquisito, porque quem é que anda tão arrumado assim numa área industrial de madrugada? Mas sabe como é? Taxista não escolhe passageiro, né? Quando abaixei o vidro para perguntar para onde ele ia, senti um arrepio tão forte que até meu cabelo da nuca ficou em pé. O homem nem esperou eu falar nada. Abriu a porta de trás e entrou. Na mesma hora, senti um frio dentro do carro que nem o vento gelado lá de fora explicava. Era um frio diferente, sabe? Desses que a gente sente quando passa perto de um lugar mal assombrado. O homem falou com uma voz tão calma que até parecia que estava dormindo. Me leve até o final do bairro Jardim das Oliveiras. Eu conhecia o lugar. Era bem longe dali, quase no fim da cidade. Enquanto dirigia, tentei puxar conversa como sempre faço com os passageiros. Perguntei se ele estava voltando do trabalho, falei do frio, mas ele só respondia com 1 ou 2 palavras, sempre com aquela voz que parecia que vinha de longe. Foi quando comecei a olhar para ele pelo retrovisor. E meu sangue gelou na hora. Os olhos dele não piscavam, ficavam parados olhando para frente. E pior que isso, parecia que ele nem respirava. O terno dele era tão preto que até parecia que sugava a pouca luz que tinha dentro do carro. Foi nessa hora que escutei uma voz vindo do prédio em frente. Era um senhor de idade que estava fumando na sacada do 3º andar. Ele gritou lá de cima: "Ei, amigo, tá acontecendo alguma coisa? Por que o senhor está gritando sozinho aí no meio da rua?" Respondi que estava chamando o passageiro que tinha descido sem pagar a corrida. O senhor ficou me olhando com uma cara estranha e falou: "Mas que passageiro? Eu tô aqui faz mais de 1 hora fumando meu cigarro e vi quando o senhor chegou. O carro estava vazio, não desceu ninguém daí não." Senti meu corpo inteiro gelar. Como assim não tinha descido ninguém? Eu tinha certeza que tinha levado aquele homem até ali. Na mesma hora, lembrei do envelope que ele tinha deixado no banco de trás. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar. Quando abri, tinha uma nota de R$ 50 antiga, dessas que já não circulam mais, toda amarelada.
Mas o que me deixou mais apavorado foi um pedaço de papel junto com a nota. Nele estava escrito com uma letra bem antiga: "Obrigado pela última corrida." Olhei de novo para o lugar onde o homem tinha sumido no meio do mato, mas não tinha mais ninguém lá. O senhor da sacada ainda ficou me olhando um tempo, depois entrou e fechou a porta, fazendo o sinal da cruz. Entrei no carro correndo e saí dali o mais rápido que pude, rezando todo tipo de oração que conhecia. Depois que cheguei em casa naquela noite, não consegui pregar o olho. Fiquei pensando no que tinha acontecido, tentando achar alguma explicação que fizesse sentido. No outro dia de manhã, ainda assustado, resolvi perguntar para os outros taxistas que faziam ponto naquela região industrial se eles conheciam alguma história parecida. Foi aí que seu Zé, um taxista que trabalha há mais de 30 anos na região, me contou uma coisa que fez meu sangue gelar de novo. Segundo ele, nos anos 70, um empresário muito rico tinha morrido num acidente de carro justamente naquela área industrial, quando ainda era tudo mato. O homem tinha saído tarde do trabalho, usando terno preto, e nunca chegou em casa. No final daquela semana, fui até a biblioteca da cidade pesquisar nos jornais antigos sobre esse tal acidente. Demorei um pouco, mas acabei achando uma notícia pequenininha falando sobre o caso. O nome do empresário era Rodolfo Mendes e ele tinha morrido no dia 15 de julho de 1973, numa terça-feira de madrugada. A notícia dizia que o corpo dele nunca foi encontrado, só acharam o carro batido perto de onde hoje é a área industrial. E sabe o que é mais assustador? A nota de R$ 50 antiga que ele deixou no envelope era exatamente daquela época. Guardei ela até hoje, mas não tenho coragem de usar. Às vezes, quando olho para ela, ainda sinto aquele frio estranho que senti naquela noite. Não tenho coragem nem de passar perto daquela área industrial depois que escurece. O senhor da sacada, que ficou sabendo da história toda depois, me contou que aquele terreno baldio, onde o homem de terno desceu, era um antigo cemitério que foi desativado há muitos anos. Isso explicava por que o lugar era tão esquisito, sempre vazio, e porque ninguém nunca construiu nada ali. Algumas pessoas da região dizem que de vez em quando veem um homem de terno preto andando por lá de madrugada, mas ninguém nunca conseguiu chegar perto o suficiente para confirmar. Já faz 5 anos que isso aconteceu, e até hoje não consigo entender direito o que foi aquilo tudo. Às vezes, acordo no meio da noite pensando naqueles olhos que não piscavam, naquela voz estranha e principalmente naquele frio que não era normal. A nota de R$ 50 ainda está guardada numa caixinha, junto com o recorte do jornal que achei sobre o acidente. De vez em quando, alguns amigos pedem para ver, mas eu prefiro não mostrar. Tenho medo que isso possa atrair alguma coisa ruim. Minha mulher diz que eu fiquei mais quieto depois daquele dia, e ela tem razão. Algumas coisas a gente não consegue explicar, só aprende a conviver com elas. Tem gente que não acredita nessas coisas de outro mundo, mas depois do que aconteceu comigo naquela noite, não brinco mais com isso não. Todo dia antes de sair para trabalhar agora, eu benzo o carro com água benta que a dona Juraci me deu, acendo uma vela para minha santinha e faço o nome do pai 3 vezes. Meu nome é Gumercindo Tavares, mas todo mundo me conhece como Seu Guma do Táxi. Trabalho há mais de 20 anos rodando essas ruas de Porto Alegre, sempre de noite. No dia que isso aconteceu, acordei com o cachorro do vizinho uivando que nem louco. A minha comadre Zefinha, que entende dessas coisas, sempre diz que quando o cachorro fica uivando assim é porque tá vendo alguma coisa que a gente não vê, mas que nem meu falecido pai dizia: necessidade não escolhe hora. Naquela terça-feira, 17 de julho, saí mais cedo para o trabalho porque tinha que pagar umas contas atrasadas. Passei na igreja primeiro, como sempre faço, para pedir proteção.
A irmã Clotilde, que cuida da igrejinha há mais de 30 anos, até estranhou minha pressa e disse: Seu Guma, hoje o senhor está diferente. E não é que ela tinha razão? O dia todo tive uma agonia no peito, aquele pressentimento ruim que a gente sente e não sabe explicar. Fiquei rodando pela cidade, pegando um passageiro aqui, outro ali, até que lá pelas 11 da noite recebi uma chamada para buscar uma tal de Doralice Meireles lá no fim da cidade, numa rua que eu nunca tinha ouvido falar. Quando cheguei no endereço, era uma rua sem saída, bem escura, só tinha um poste funcionando, desses antigos. Fiquei esperando um tempinho ali, rezando baixinho como sempre faço. De repente, vi uma mulher saindo detrás de uma árvore grande. Nossa Senhora, nunca vou esquecer aquela cena. Ela estava usando um vestido comprido, meio sujo, e carregava uma bolsa pequena. O que mais me chamou a atenção foi o jeito dela andar. Parecia que estava machucada. Quando ela entrou no carro, senti aquele cheiro forte de vela, igualzinho ao que tinha na igreja. Na mesma hora me deu um arrepio tão forte que até pensei em inventar uma desculpa e não fazer a corrida. Mas aí ela já tinha sentado e pedido com uma voz bem fraquinha: Moço, me leva para o centro, por favor. No caminho, comecei a conversar com ela, que nem sempre faço com os passageiros para distrair. Perguntei se ela estava passando mal, se precisava de ajuda. Foi aí que ela começou a falar umas coisas que me deixaram com o coração na mão. Disse que tinha um homem perseguindo ela há muito tempo, que ele sabia onde ela estava toda hora, todo minuto. Enquanto ela falava, eu ficava olhando pelo retrovisor e juro por tudo que é mais sagrado. O rosto dela estava cada vez mais pálido, parecia que estava sumindo na escuridão do banco de trás. A mulher ficava olhando para trás toda hora, como se tivesse alguém seguindo a gente. Eu tentava acalmar ela, falava que já estava quase chegando, que ia ficar tudo bem, mas tinha uma coisa estranha no ar, sabe? Aquele mesmo aperto no peito que tinha sentido de manhã foi aumentando. O rádio do carro começou a chiar, coisa que nunca tinha acontecido antes. Lembrei na hora da dona Juraci falando que quando o aparelho começa a fazer barulho sozinho é porque tem alguma coisa errada no ambiente. Até tentei sintonizar em outra estação, mas só saía aquele chiado esquisito. De repente o celular dela tocou. Nossa Senhora, só de lembrar disso, meu corpo fica gelado. Quando ela atendeu, dava para ouvir uma risada do outro lado, uma risada que não parecia de gente normal. Aí, uma voz grossa falou: Eu tô logo atrás de vocês. Olhei pelo retrovisor e vi um carro preto desses antigos me seguindo. Não dava para ver quem estava dirigindo porque os vidros eram escuros. Tentei acelerar um pouco, sempre rezando. Quando olhei de novo, cadê o carro? Tinha sumido assim, do nada. Como que pode um carro sumir desse jeito numa avenida reta? A mulher começou a tremer que nem vara verde, apertando aquela bolsinha dela com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O pior é que o cheiro de vela foi ficando cada vez mais forte dentro do carro, misturado com um cheiro de terra molhada. Tentei abrir um pouco a janela para ver se melhorava, mas não adiantou nada. E ela não parava de olhar para trás. Os olhos dela estavam arregalados de um jeito que até me dava aflição. Faltava pouco para chegar no centro e eu só pensava em terminar logo aquela corrida. Nessa hora, comecei a rezar o Pai Nosso baixinho, igual minha mãe me ensinou para fazer nas horas difíceis. Quando a gente estava chegando perto da Praça Central, bem ali perto daquela igreja antiga, aconteceu uma coisa que nunca vou esquecer. Todos os postes da rua começaram a piscar, um por um, igual quando vai faltar luz. Mas não era só isso não. A temperatura dentro do carro caiu tanto que dava para ver nossa respiração, igual quando faz aquele frio brabo do inverno. A Doralice, que até então estava quietinha, começou a falar um monte de coisas sem sentido, palavras que eu nunca tinha ouvido antes. Parecia até que ela estava em transe, sabe? Como aquelas pessoas que a gente vê em filme de terror. Parei o carro bem em frente da igreja, minhas mãos tremendo no volante. Foi quando ela falou, com uma voz diferente da que tinha usado até agora. Ele sempre me acha, não importa para onde eu vá.
Nessa hora, todos os sinos da igreja começaram a tocar. Mas era 11h30 da noite. E todo mundo sabe que sino de igreja não toca essa hora. Olhei para o relógio do carro e ele tinha parado, os números piscando que nem louco. O rádio, que estava só chiando até então, começou a tocar uma música antiga, dessas de velório. Senti meu corpo inteiro gelado, mesmo com o casaco grosso que eu estava usando. Quando virei para trás para falar com ela que a gente tinha chegado, quase caí para trás de susto. A mulher estava chorando, mas não era choro normal, não. As lágrimas dela escorriam pretas pelo rosto, igual tinta. Ela abriu a porta do carro e saiu correndo em direção a um beco escuro ali perto. Tentei gritar para ela esperar, porque ela não tinha pagado a corrida, mas minha voz não saía. Foi aí que vi pelo retrovisor. O mesmo carro preto de antes estava parado bem atrás do meu táxi, com os faróis apagados, mas não tinha ninguém na direção. Fechei os olhos e comecei a rezar, desesperado. Quando abri de novo, o carro tinha sumido e junto com ele, aquele cheiro forte de vela. Fiquei uns 10 minutos ali parado, sem conseguir me mexer direito. Minhas pernas tremiam tanto que nem sabia se ia conseguir dirigir de volta para casa. Resolvi entrar na igreja para tentar me acalmar um pouco, mas quando desci do carro, vi uma coisa no banco de trás que quase me fez cair para trás. A bolsa dela tinha ficado lá. Era uma bolsa pequena, dessas antigas, toda enfeitada com umas flores bordadas. Com muito medo, peguei a bolsa para ver se tinha algum documento, alguma coisa que pudesse me explicar o que tinha acontecido. Mas quando abri, só tinha dentro um terço velho e uma foto em preto e branco toda amassada. Nessa foto, que até hoje guardo escondida embaixo do meu colchão, tinha uma mulher igualzinha a Doralice, mas a foto parecia muito antiga. Devia ter uns 50 anos, pelo menos. Atrás da foto estava escrito com uma letra tremida: Doralice Meirelles, 1973. Como que podia? A mulher da foto era igualzinha mesmo a que tinha estado no meu carro minutos atrás. Fui correndo falar com o padre da igreja, que ainda estava acordado por causa do barulho dos sinos. Quando mostrei a foto para ele, o padre ficou branco que nem papel e me contou uma história que me deixou ainda mais assustado. Em 1973, uma mulher chamada Doralice Meirelles tinha sido encontrada morta bem naquele beco onde a minha passageira tinha sumido. Voltei para casa naquela noite quase de manhã, depois de ficar horas conversando com o padre. Ele me contou que tinha conhecido a verdadeira Doralice quando era ainda seminarista. Disse que ela vivia pedindo ajuda na igreja, falando que estava sendo perseguida por alguém, mas ninguém nunca acreditou nela de verdade. O padre falou também que na noite que acharam ela morta, todas as velas da igreja se apagaram de uma vez só e os sinos tocaram sozinhos. Igualzinho aconteceu quando deixei ela no beco. As pessoas mais antigas do bairro dizem que de vez em quando ela aparece pedindo carona para fugir de alguém, sempre usando o mesmo vestido comprido. Já faz 3 meses que isso aconteceu, mas até hoje não consigo trabalhar direito de noite. Toda vez que alguém pede corrida para perto daquela igreja, meu coração dispara. A bolsa continua guardada aqui em casa. Não tive coragem de jogar fora nem de voltar na igreja. De vez em quando, acordo de madrugada com aquele mesmo cheiro de vela. Minha comadre Zefinha diz que é a alma da Doralice pedindo oração. Por isso agora todo dia acendo uma vela para ela e rezo um terço. Nunca mais vi o carro preto nem a mulher. Mas sempre que passo por aquele beco, os postes começam a piscar. E sabe o que é mais estranho? Toda vez que conto essa história, o rádio da minha casa começa a chiar. Igualzinho aconteceu naquela noite.